Bom, estamos aqui com o Ikeda Ken do canal, né, Escola de Mangaka com Ikeda Ken, para uma breve entrevista, né? Então, se apresente, Ikeda, pro pessoal ainda que não te conhece. Fala rapaziada, eu sou Ikeda Ken, do canal Escola Mangaka. Muito obrigado, Lápis, e perdão qualquer barulho, pessoal. Vim aqui dar uma força e tentar conversar um pouco mais. Se eu tiver alguma coisa que possa ajudar vocês que também queriam mangá, ficarei muito feliz. É isso aí. Bom, então vamos partir para a primeira pergunta, né? Bom, né? Seu canal é sobre dicas de mangá. O meu canal também é sobre dicas de mangá. Então, o que você diria assim, recomendaria para quem tá começando a fazer mangás, assim, tipo, a coisa principal? Coisa principal. Quando a pessoa tá querendo começar a criar mangá, ela tem que se atentar a utilizar referências que sejam um mangá, né? Que seja um mangá japonês. É muito comum que a galera comece tentando criar algo que pareça mangá, né? O pessoal tá começando a usar mais o termo amerimangá, né? Para aquele mangá mais americano, que copia o estilo gráfico, o estilo visual, mas ele falta a essência do mangá. Qual que é a essência do mangá? Aí é um tema muito amplo, né? Desde como que ele é dividido em spreads, em 2 páginas, desde como que ele trabalha a dinâmica dessas 2 páginas, a hierarquia de elementos, a forma de narrativa visual, né? O próprio Shotenketsu. São muitas coisas. Porém, quando você pega o mangá base, o mangá japonês mesmo, para ter de referência, e você para de olhar apenas como leitor e começa a olhar como alguém que está analisando um produto, você começa a entender melhor como que você pode estar criando esse seu próprio mangá. Então, eu acho que minha principal dica é: leia muito mangá e não leia apenas como consumidor. Comece a ler como um analista, né? Como alguém, como se fosse um diretor pegando referências para o seu próprio filme. Uma boa forma de acabar resumindo isso. É uma dica bem interessante, né? Porque a gente tem muitos autores lá de fora que fizeram isso, tipo o Akira Toriyama, o Togashi, enfim. Então, bem interessante. Sim. Então tá, você já falou uma dica, então agora diga então qual é o principal, não defeito, né? Mas o principal ponto baixo, assim, que você vê em iniciantes, assim, que eles cometem. Cara, complicado. Existem 2 pontos que eles são, ao mesmo tempo que eles servem para o iniciante, ele também serve para o autor mais profissional, certo? É o tipo de erro que acontece em escalas diferentes. Com iniciantes acontece mais, mas a gente consegue ver, até mesmo em profissionais, acontecer isso bastante, né? E esses 2 principais erros, eu diria que o primeiro é não pensar no mangá pela spread, que eu acabei de comentar, né? A spread, que é a página da direita e a página da esquerda. E os elementos que vão acabar contribuindo, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se existe um personagem na página direita que ele está com um tamanho de rosto, vamos colocar aqui um tamanho de rosto X, e na outra página tem um outro personagem, o mesmo personagem com o mesmo tamanho de rosto X, né? Em questão de tamanho mesmo, a gente está falando. Ele acaba perdendo o foco nos olhos do leitor. Então, existem diversos aspectos em uma spread de mangá, né? Esse conjunto de páginas, de 2 páginas, né? Que acaba sofrendo quando a pessoa não é muito atenta. E, na verdade, não apenas ser muito atenta, porque mesmo quando você é muito atento, devido a você ser muito atento, você começa a perder algumas coisas. Por isso que é bom ter sempre algum amigo que também faz mangá, ou se você está querendo entrar em uma editora, seja Shonen West aqui no Brasil, ou tentar uma editora de fora, ter editores que vão estar analisando isso por você, né? E um segundo ponto, ele se encaixa um pouco com esse primeiro que eu comentei, inclusive eu comentei nesse exemplo, que é a questão de hierarquia, de quantidade de informações, o que é o principal que você quer passar, né? Esse ponto talvez seja o maior de todos para os iniciantes. A maioria não sabe o que quer passar em uma página, muito menos o que quer passar em uma spread de 2 páginas.
E esse é um problema grave que torna a experiência do leitor ruim. E o mangá é sobre a experiência do leitor. O mangá é sobre o personagem, o mangá é também sobre a narrativa visual, mas tudo isso é feito apenas pensando na experiência do leitor. E o leitor é sempre o ponto mais importante. Acho que eu concordo bastante, assim, porque já ouvi muito já de quando alguém perguntava, pedia feedback de alguma página, e eu perguntava qual era o objetivo daquela página, a pessoa simplesmente não sabia muito o que dizer, assim. Então, acho que vem também um pouco do molde dos quadrinhos ocidentais, né, que eles focam mais na parte de contar a história do que de como contar a história, né? Então, acaba Não, sendo com certeza. o que se Os- vai repetindo. Esses quadrinhos ocidentais, como eles são formados, a gente não tá falando que eles são ruins, certo? A gente tá falando que eles têm uma outra abordagem. E essa abordagem por exemplo, se eu pego uma HQ americana de super-herói, ela vai ter uma preocupação diferente do que um mangá acaba tendo, certo? Do que, por exemplo, um mangá shonen. Se a gente pegar, sei lá, Black Clover, que é um mangá shonen, a gente pegar uma HQ do Homem-Aranha, existem objetivos diferentes para o que está sendo construído para o leitor, né? Eu, pessoalmente, prefiro o objetivo que é buscado nos mangás, que é essa experiência de fluidez de leitura que o mangá ele consegue proporcionar, já que ele tem o objetivo de fazer o leitor ler do primeiro quadro da primeira página até o último quadro da última página, né? Existem coisas como o balão em um mangá shonen como Black Clover, por exemplo. Vai ter, nessa hierarquia, vai ter um balão com muito texto, mas ele vai ser menor. O balão que for ter a informação mais importante, ele vai ser muito grande, ou ele pode até ser muito grande e ter outro muito grande do lado. E o texto vai estar dividido em pontos mais importantes, como por exemplo, eu não, aí 3 pontinhos, aí no outro balão maior, desisto, aí sei lá, desisto com três coisinhas de exclamação, né? Essa divisão faz parte da experiência que o leitor, que o mangaka quer criar para o leitor, né? São só objetivos diferentes. Em uma HQ, por exemplo, você vai ver muito texto sem fazer esse corte de hierarquia, mas é pelo objetivo que a própria HQ acaba tendo. A HQ, no sentido ocidental, aqui acaba tendo referente à experiência do leitor. Bom, então, partindo para outra pergunta, então, né? Já falamos um pouco sobre os mangakas iniciantes, mas e sobre você, né? Como que foi quando você estava começando a fazer mangás? O que te motivou assim? E o que você aprendeu nesse início? Cara, nossa, porque assim, hoje vou fazer 25 anos. Então, quando eu comecei com a ideia de criar mangás, eu tinha 13 ou 14, então faz 10, 11 anos. Muito tempo. E eu comecei, talvez, a desenvolver isso a partir do momento que eu entendi, caramba, tem pessoas que seguem uma profissão para isso lá no Japão, né? Que foi com Bakuman que eu comecei a entender sobre isso. Eu já sabia que existiam pessoas que produziam, mas eu não tinha a questão de, caramba, é assim que eles trabalham, legal, eu gostaria de imitar, eu gostaria de tentar fazer algo parecido. Mas demorei muito tempo para acabar começando mesmo a fazer meus mangás. Antes eu fazia muita coisa que hoje eu critico, né? De nunca começa nada, nunca começa os projetos de verdade, vai escrevendo folhas e folhas definindo de todos os capítulos da história. Não fazia. Não, capítulo 1 tem que acontecer outra coisa, capítulo 2, mas nunca começava. Tanto que meu primeiro mangá mesmo, de fato, que eu comecei e finalizei, foi um one shot pro Silent Mangá de 2019, na virada 2019 e 2020. Né? Foi o primeiro mangá que eu acabei produzindo. Acho que foi 2019 e 2020, ou foi 2020 e 2021. Eu não lembro agora exatamente, faz um tempinho. E após isso eu fiquei um tempo afastado, né? Porque além de autor de mangá, eu também tenho uma empresa, eu trabalho por conta. E acabei produzindo outras coisas nesse caminho, eu fiz webtoons, né? Depois eu acabei voltando a desenhar um pouco mais, depois de ficar um tempo parado. Ano passado que eu voltei mais a fim de, vou compartilhar o que eu aprendo, vou estar querendo mais também. É por isso que eu criei o canal Escola Mangaka e tô tentando agora fazer minha colaboração nesse cenário, né? Mas
pra eu focar mesmo em mangá, começou no ano passado. Eu voltei no ano passado, na verdade. E o que fez você voltar? Teve algum motivo em específico ou foi tipo, algum acontecimento específico ou foi mais genuíno assim? Cara, uma mistura, porque ah, eu comecei a pesquisar sobre criação de mangás em 2014, 2013. Era na época que eu precisava ir atrás de blogs, né? Tinha, por exemplo, o blog do Jason Santos, o Instinto Mangaka. Comecei a ver o canal do Thiago Sparked, eu comecei a ver canais gringos, eu comecei a aprender inglês pra conseguir entender esses canais gringos que comentavam sobre o mangá, blogs gringos também, né, em inglês. E eu sempre fiquei com raiva da situação de que no Brasil o pessoal não tem acesso a conhecimento. Quando você procura, ou procurava no caso até 1 ano e meio, 2 anos atrás, como desenhar um mangá, era sempre aqueles livrinhos de como você desenha um mangá. Aí na verdade só fala de como você imita um traço mais ou menos mangá, né? Não era sobre criação de mangá de fato. Aí eu comecei a pensar, pô, beleza, eu já tô sentindo essa vontade, depois de muito tempo afastado, de eu preciso voltar a mexer com isso, porque, enfim, é o que eu gosto de produzir. Eu gosto de investir meu tempo produzindo esse tipo de coisa. Até pra minha cabeça, como um hobby e tudo mais. E eu comecei a pensar, por que eu não começo a compartilhar sobre isso? Porque quando se tem uma coisa que eu aprendi nos últimos anos empreendendo, foi você aprende muito quando você ensina outras pessoas. Então, eu também quero aprender muito. Se eu ensinar outras pessoas, eu com certeza vou ter mais contato, vou ter que aprender muito por conta. Isso vai me forçar a virar alguém melhor, logo serei um autor muito melhor do que eu achei que eu poderia ser. Eu estou, esse ano, numa gigantesca roda de coisas acontecendo que está fazendo eu melhorar nesses meus sentidos, tanto como autor, como tendo visão ali para ajudar outras pessoas na criação desses mangás que eles estão criando também. Então, eu diria que é essa mistura de muito tempo longe dessa questão me fez, pô, acender aquela chama, caraca, eu preciso, porque, enfim, é minha alma, eu preciso fazer isso, né? E também de raiva de que não existia conteúdo sobre criação de mangá no Brasil. Eu senti, bem, se ninguém vai fazer, eu preciso começar a fazer, né? Nem que seja uma formiguinha, aí depois esse movimento começa a aumentar com mais pessoas. E como tá acontecendo, né? Tem bastante gente criando canal e falando sobre mangá recentemente. Inclusive, o lápis aqui. O meu motivo para ter feito o canal também foi parecido de certa forma. Tipo, quando eu comecei a estudar essa coisa de mangá, né? Que eu já vim de outras mídias que faziam histórias, tipo cinema, livro, etc. Eu vi que, tipo, diferente de literatura, que você consegue achar zilhões de informação, livro, etc., muito fácil, com mangá não era assim. Então, foi quase um parto para achar informação sobre isso na internet. Então, eu pensei que também seria essencial divulgar, né? Porque para um nicho crescer precisa dessas informações. Então, acontece, né? Muitas vezes de algum autor iniciante não conseguir fazer a ideia dele ir para frente, né? Fazer sucesso, porque simplesmente não faz a menor ideia do que fazer, né? Então, eu acho importante. Certeza. Tem que ter mais informação, né? Com mais informações, vai ter pessoas que vão produzir coisas melhores. Pessoas produzindo coisas melhores vai atrair mais gente. Atraindo mais gente, o pessoal vai começar a render isso e isso passa de ser um cenário para um dia a gente ter um mercado, né? Todo mundo fazendo a sua parte. É o ecossistema, né? Que a galera tá começando a falar mais. E que já existe em outros países. E agora esse movimento tá crescente no Brasil. E que bom que a gente faz parte dele. Bom, agora que você tocou nesse assunto de ecossistema, né? Não tem como fazer uma entrevista de quadrinho e não falar do icônico Comic Market, né? O Comic Market Brasil. Que agora, né? Quando ele veio junto com outras iniciativas que já estavam acontecendo, o cenário do quadrinho brasileiro tá crescendo, tipo, bem rápido, assim, né? Que agora a gente tem a Shonen West, tem já faz bastante tempo que a gente tem o Estúdio Arma, mas agora a gente tem um evento, né? Focado nos quadrinhos brasileiros. Enfim, como que você acha que vai ser esse desenrolar do cenário do quadrinho brasileiro mesmo? Eu sou muito otimista quanto à questão do cenário evoluir.
porque existem peças que estão se organizando, e organização é uma coisa muito importante. Não são peças soltas que, cada um está fazendo a sua parte em seu próprio canto. Não, o pessoal está começando a se reunir, né? E eu estando por dentro do pessoal, com o pessoal da Channel West, eu consigo entender esse esforço bem pensado entre o pessoal de precisamos de tal coisa, vamos buscar tal coisa, né? Com know-how, por exemplo, que o próprio Maurício Samon Sensei ele acaba trazendo lá do Japão aqui para o Brasil, né, sendo o editor-chefe, a gente já consegue, por exemplo, prever coisas como a qualidade de editores de mangá tende a aumentar aqui no Brasil. A qualidade de artistas de mangá produzindo obras de forma recorrente tende a aumentar. Só faltará atingir o público com o tempo. E para isso também já existem cases de estudo, cases de testes que serão feitos e que já estão sendo feitos para atingir um público maior do que a gente acaba esperando nesse nosso cenário pequeno. Desde, por exemplo, coisas como aconteceu com o Saint Life, né, que ganhou uma grande atenção no Brasil, graças principalmente, a gente pode dizer, aos Happy Geeks, que atraem milhões e milhões de pessoas. Também tem cada vez mais pessoas comentando de fora da nossa própria bolha, né? Tem o pessoal, por exemplo, da Liga Nerdola, que atraiu, cara, quem foi no evento viu, atraiu um público gigantesco para aquele evento. Você não esteve lá no domingo, ou Lápis, mas no domingo, do segundo dia de evento, eu fiquei uns 5, 10 minutinhos numa palestra que eles estavam dando, e é impressionante o quão lotado ficou o palco. Nossa. Ficou, tipo, comparável ao nível que tava com o do Boichi tava comentando, né? Ou seja, tá atraindo muita gente, e a ideia é trazer cada vez mais gente, porque com o ecossistema se retroalimentando, vai ter pessoal que faz jogos e precisa de obras para serem adaptadas para jogos, e eles vão estar atraindo gente para cá, para o nosso cenário. Vai ter pessoal já de, sei lá, de brinquedos, vai ter pessoal já de action figures, vai ter o pessoal já de, evento presencial com, por exemplo, colaboração entre restaurante temático com tal obra ou com tal editora, né? Então, essas coisas que estão começando a acontecer, que vão acontecer cada vez mais, elas tendem a virar num ponto em que a gente consiga ter algo mais parecido com o que ocorre lá fora, principalmente quando a gente pensa no mercado japonês, que é o maior mercado editorial do mundo hoje em dia, né? Onde, por exemplo, não sei se o pessoal aqui sabia disso, mas o mangá que o autor ele acaba produzindo lá no Japão, ele não depende apenas das vendas do volume encadernado, né? Até porque se a gente fosse parar para pensar, o volume encadernado até de uma série semanal, sai ele a cada uns 3, 4 meses, então tem que ter uma renda mais recorrente, né? Que acabe garantindo ali que o autor vai ter grana para pagar os assistentes, que ele vai poder pagar o estúdio que ele acabou formando em um local físico ali, né? Se ele alugou um lugar, que ele vai ter que, enfim, arcar com algum tipo de custo de operação. Aqui o pessoal da editora vai ter que pagar os editores, vai ter que pagar funcionário e tudo mais. E com isso, existe lá no Japão e em outros países que estão se formando agora, um nível em que outros mercados eles sofrem de uma ajuda, uma grande colaboração dessas marcas que são construídas, né? A Shonen Jump é uma marca que é dona de marcas quando a gente para pensar. A Shonen Magazine, vou citar aqui de exemplo, que é a rival da Shonen Jump lá no Japão, a rival mais perto dela, ela consegue fazer uso de suas obras para que, mesmo que a obra não venda tanto quanto, por exemplo, vende numa Shonen Jump da vida, a obra consegue muito bem. Por exemplo, Blue Lock, que é um mangá de futebol que hoje é muito famoso, antes de já ter a questão de seu anime ficar mega popular no mundo inteiro, ele já tinha ali envolvimento com, por exemplo, o time japonês, com canais de esporte lá no Japão, com revistas de esporte, né? Então, vai angariando aqui e ali pontos que compensem
essas marcas, como por exemplo o Bullock que eu acabei de citar, marcas sendo os mangás mesmo em cima, essas histórias, acabem recebendo adaptações aqui e ali, acabem recebendo patrocínio aqui e ali, acabem aparecendo, enfim, qualquer tipo de coisa que vai trazer mais renda, né? A venda do volume encadernado é muito boa, com certeza, mas não é o único ponto. E quando a gente tem esse ecossistema nosso brasileiro sendo construído, e como a gente já conseguiu notar no Comic Market, pessoas, o board game chegando, o pessoal que mexe com marca de pessoas lá da Europa e que traz aqui para o Brasil, que está procurando também histórias para fazer adaptação e tudo mais. Quando essas empresas estão no Brasil agora olhando para esse cenário, olhando para editoras, olhando para autores independentes também, eu não consigo pensar que estamos tão longe assim de imaginar um futuro com o mercado consolidado no Brasil. Vai demorar um pouco, com certeza. Eu diria, teremos algo muito, muito, muito incrível já na próxima década, né? Mas até lá tem que ser construído com o próximo Comic Market, tem que ser construído com mais autores independentes, mais editores ganhando expertise, né? Mais canais no YouTube surgindo para comentar sobre criação de quadrinhos, criação de mangás. E deixar toda essa galera mais consciente, né? Existe uma coisa no marketing que é o nível de consciência de um mercado, né? E ele é dividido em 5 níveis. Não lembro agora de cabeça todos esses níveis, né? Mas ele é criado com base naquela consciência que as pessoas, seja o público-alvo, seja as próprias pessoas que fazem parte daquele mercado, acabam tendo sobre seu papel e o nível em que eles estão, que seus clientes estão, que o próprio mercado está, em acabar dialogando com todo mundo, né? A gente ainda está no começo, mas com o Comic Market agora eu sinto que, a gente deu uma catapultada, né? A gente foi jogado agora para um nível de, está evoluindo e bem rapidamente. Então, fico bem empolgado quanto a isso, cara. Minha resposta foi um pouco longa, mas acho que deu para... problema. É bem interessante, né? Porque, tipo, sei lá, uns 20 anos atrás, não era pensado que o cenário do quadrinho fosse evoluir tão rápido, né? Então, tipo, foi realmente um grande marco, assim, pra evolução. E eu também sou otimista quanto a isso, né? Sei que ainda deve ter gente que acha que vai demorar ainda mais uns 50 anos pra crescer. Mas eu também sigo otimista sobre isso. Eu acredito, vou dar um palpite aqui, certo? É um palpite de alguém que acompanha os mercados e sente, agora por instinto e por questão de como que cada peça está se movendo, peças grandes, né? Por exemplo, sei lá, publicadoras grandes no Japão, publicadoras grandes surgindo na Europa, coletivos de autores e tudo mais, como que tudo isso está se realocando hoje em dia. Eu tenho a sensação de que nos próximos 5 anos poderemos ver talvez uma iniciativa no ocidente de mangás acabar, por exemplo, sendo adquirida, ter aquisição por parte de uma editora, de uma publicadora maior, como por exemplo uma Kadokawa da vida, ou uma Sony da vida, que inclusive adquiriu a Kadokawa, né? Ou a própria Shueisha, enfim. A gente pode acabar vendo em um futuro não tão distante, né, nesse médio prazo, assim, talvez alguma dessas marcas que estão surgindo, pode nem ser aqui brasileira, ou pode ser brasileira também, acabar sendo adquirida, acabar tendo investimento pego por parte de uma empresa maior. E eu vou deixar minha previsão de alguém que também mexe com essa questão de negócios, de que a partir do ponto em que isso acontecer, vai ser uma jornada sem volta, vai ser uma jornada de alguém muito grande adquiriu uma peça fundamental, então daqui para frente outras empresas gigantescas, bilionárias, trilionárias vão acabar ficando mais de olho nesse nosso cenário que está em desenvolvimento, nesse nosso mercado que está em desenvolvimento e tudo mais. Então, sou tão empolgado com isso a tal ponto. Eu acredito que realmente nos próximos anos poderemos, assim espero, ter uma aquisição sendo feita por alguma empresa muito grande, o que com certeza vai catapultar a criação de mangás aqui no Ocidente. Então, ok. Bom, falamos um pouquinho da questão do Comic Market, mas indo agora um pouco mais pro lado de obras brasileiras, né? Bom, aqui no Brasil a gente já tem bastante obras, assim, tipo,
tanto na National West ou publicada em editora mesmo, que já são meio consolidadas, assim, que já tem um público atrás deles. Então, o que você acha, assim, das obras brasileiras, tipo, que a gente vê, tipo, Sense Life, ou Pirates, ou Rei de Lata, enfim, esses mangás mais famosos aqui do Brasil, o que você acha deles, assim? Vamos lá. Eu acho que, primeiro de tudo, os autores eles são muito corajosos por conseguirem manter publicação por tantos anos, né? Principalmente o Yuri de Pirates. Cara, é muito tempo que ele tá produzindo, meu Deus do céu. E é na cara e na coragem, né? Outra coisa, agora pensando em um lado mais profissional do negócio. Eu fico muito feliz que eles estão começando a ter esse reconhecimento e eu fico até mesmo surpreso, porque a gente começa a notar que, embora nós não estejamos no ponto de mercado em que existe uma consolidação de qualidade de produto a ser entregue, pessoas estão conseguindo ser reconhecidas. Isso, primeiro de tudo, é incrível, porque demonstra que sim, pessoas vão acabar começando a prestar cada vez mais e mais atenção nesse nosso cenário, em outras obras que podem já existir no momento ou podem vir a existir nos próximos meses ou anos. Eu não vejo essas obras hoje em dia como um grande padrão de qualidade, sinceramente, mas exatamente por falta de toda essa questão que a gente acabou comentando antes. A questão de qualidade sendo construída por editoração, por mais conteúdo no YouTube de graça para as pessoas, né? Eu acredito que são obras muito boas que conseguiram atingir um público qualificado para elas, né? E que, apesar dessa questão, conseguiram ali angariar, essa palavra, pegar muita gente como fãs e como leitores, né? Eu espero que, a partir desse ponto em que estamos nesse nosso cenário de mangá, de quadrinhos, a gente consiga ver essas obras melhorando cada vez mais, porque o apoio editorial tende a crescer entre elas, né? Principalmente a gente pode falar agora de Sense Life, né? O próprio Rei de Lata. Sense Life é um caso bem interessante, porque ele começou de não sei se foi o primeiro quadrinho do Bleach, mas ele começou de uma forma bem amadora, em sua construção, né? As páginas são construídas de maneira bem amadora, mas ele vai aos poucos ali evoluindo nesse sentido de publicação. E ele vai conseguindo essa experiência, e mesmo assim, ele já conseguiu atingir um público muito qualificado para o tipo de obra que ele tá, o tipo de produto que ele está querendo criar, né? Inclusive, com certeza, acredito que acabou ajudando muito o público dos próprios rap de anime ser um público semelhante ao que ele constrói para os personagens da obra dele. Eu fico um pouco confuso em como que isso vai acabar acontecendo com outras iniciativas de mangás aqui no Japão para aumentar o nível de qualidade dessas novas obras, né, que estão surgindo agora, ou que estão começando a receber mais apoio editorial, porque eu tenho alguns medos, né, como por exemplo, um case como Sense Life. Será que o pessoal que está ajudando na editoração vai ter o brio de acabar falando, vamos tentar melhorar ainda mais esse produto, né? Acho parecido com o caso, talvez, do próprio Eiichiro Oda, na Shonen Jump. O Torishima falando, nenhum editor mais, ele quer bater de frente com o mangaka, quer tentar melhorar ainda mais a obra, no caso One Piece, lá no Japão, no caso dos editores, conversando com o Oda. Porque, o Oda já faz sucesso, né? Eu tenho medo disso começar a acontecer aqui, entre a galera, porque não existe ainda uma questão de editores formados, não existe uma formação para editor, mas eu digo formado, entender o papel do editor, entender como que ele pode ajudar um autor a melhorar, como um autor e como alguém é capaz de dirigir uma própria obra ali, né? Então, ainda estou meio receoso quanto a isso. Eu espero que a gente consiga melhorar isso para o ano que vem. É uma das metas que, inclusive, eu espero conseguir estar trabalhando e ajudando outras pessoas a melhorar nesse sentido. Seja como editor ou como alguém que vai dar assistência. E eu espero que o pessoal comece a ser mais profissional para que essas obras elas não fiquem estagnadas.
né? Acho que o meu maior medo é acontecer uma estagnação. A gente não pode estagnar, né? Não é porque, por exemplo, Sense Life tá dando certo que as pessoas na produção, se tiver algum editor junto, se o próprio autor mesmo, o pessoal não pode estagnar. Sei lá, a produção de Lampião, caso acabe voltando aí, acho que vai voltar, né? Não quero que aconteça uma estagnação, mesmo para qualquer outro tipo de obra. Eu acho que daqui para frente o pessoal tem que aproveitar esse balaio crescente e tentar melhorar ainda mais a obra. E, claro, precisamos de mais pessoas focadas em editorar esses autores. É um ponto muito importante que eu estou batendo aqui de novo, porque sem editores bons, sem empresas, editoras que vão auxiliar esses autores, não vale de nada a gente tá ganhando tanta atenção nesse momento, né? Esses eventos estarem acontecendo. É exatamente para formar esse nosso ecossistema, para que todos possam trabalhar unidos e crescer as obras, melhorar a qualidade e atingir mais público. Isso aí. Eu também concordo com isso, né? Porque pode ser... Não é um bagulho tão impossível de acontecer assim, a obra acabar estagnando por uma questão de conformismo. Tipo, já tá vendendo, então não precisa mexer. Cara, isso daqui é uma preocupação real, eu acredito, né? Porque quando você atinge um patamar que já é maior do que o de outras obras nesse cenário, eu acredito que tem que ter uma disposição mental, e aqui a gente tá falando sobre a questão da pessoa mesmo, do autor, de, cara, eu sei que eu consegui chegar até tal ponto, mas eu quero tornar isso ainda melhor. Porque se eu tornar melhor, automaticamente eu entendo que vai melhorar o nível, vai elevar o nível de barra desse mercado. Isso é muito importante, sempre estar elevando esse nível, porque nós ainda somos muito pequenos, mesmo no ponto que estamos. Então, ok. Indo para outra pergunta, então, né? Você produz mangá também, né? Claro. Não, apesar de ter o seu canal, você também produz os seus mangás. Então, achei que seria interessante perguntar quais são as obras que você mais gosta, assim, ou então mais usa de referência nos seus mangás, assim. Acredito que, né, todo autor tenha não exatamente uma obra só, né, mas um escopo de obras que mais influenciam o seu trabalho, assim. Então, quais obras que você mais admira, assim, mais se inspira? Cara, essa é uma pergunta bem interessante, porque eu tô pensando ainda sobre isso, né? Eu ainda tô pensando, que é uma coisa que constantemente tá mudando na minha cabeça, né? Se você me perguntasse isso um ano atrás, minha resposta provavelmente seria muito simples, eu colocaria uma lista de mangás. Mas hoje em dia, pelo meu escopo de noção desse nosso cenário está mudando, eu tô vendo as coisas por um aspecto um pouco maior, depois de ter tantos contatos sendo feitos, depois de interagir com tantas pessoas, conhecer mais sobre o estado atual. Eu consigo entender que existe uma separação entre, por exemplo, obras que são muito boas em algum sentido para mim, aí eu posso fazer uma divisão, como por exemplo, eu gosto de comédias românticas, aí eu posso colocar obras como Kakunaru Uewa, né, que em inglês acho que é Now the Withdrawal, agora que nós desenhamos, né, é uma obra da Young Animal, é a mesma publicadora de Berserk, é uma comédia romântica. Tem obras como, por exemplo, Sentai da Shikaku, que é sobre Super Sentais, né, aqueles Power Rangers. Obras assim que me inspiram no nível de arte, no nível de composição visual, cada um com seu foco, um foco mais ecchi, comédia romântica, outro com foco mais de ação, em momentos B10. Né. Mas também existe, agora na minha cabeça, um escopo de produto, né? Um escopo de produto e de nível que eu gostaria de trazer ou de aprender sobre na hora de estar criando uma obra ou instruindo outras pessoas a criarem uma obra, né? Ou enfim, passar esse feedback para outras pessoas. Por exemplo, recentemente saiu no Japão pacotes de cartas colecionáveis do mangá, a franquia de Gotobu no Hanayomi,
que é o mangá das quíntuplas, né? Que já fiz anime das quíntuplas. De casamento, qual que o cara vai se casar com qual das quíntuplas. E é uma obra de comédia romântica, mas ao mesmo tempo, como eu falei, que é da Shonen Magazine, que eu comentei mais cedo, que sabe fazer um bom proveito das suas obras, além das vendas de volume físico encadernado, dos volumes físicos, os tankobons, ela consegue fazer manuseio para aproveitar dos leitores ao ponto de, deixa eu oferecer algo que com certeza eles vão querer comprar. Como cartas colecionáveis que podem ser trocadas, que podem ser comercializadas e que tem nível de raridade, e algumas têm artes exclusivas, na verdade, né, de cada uma daquelas personagens. Isso vai fazer os fãs se reagirem de uma forma diferente, de, eu gosto mais dessa personagem, eu vou querer fazer a coleção dela completa, aí tem tantas cartas dela para colecionar, né? Aí, sei lá, uma outra obra, como por exemplo Nana. Nana agora tá tendo um guidebook e ele vai trazer conteúdo exclusivo da autora, né? Então, eu tô começando a ver o escopo da criação de mangás um pouco além, no sentido de até onde talvez eu consiga atingir, seja numa obra que eu crio, ou que eu instruo outra pessoa a criar, ou que eu vou editorar uma pessoa, para que a gente tenha uma visão de beleza, o mangá por mangá é muito bacana, mas o que mais que a gente pode atingir? O que mais que a gente pode acabar chegando com essa obra? O que mais a gente pode acabar criando com esses personagens? O que mais a gente pode obter ou até prover para um leitor? Então, acho que quando você começa a pensar nisso, você vai fazer uma separação de obras. Mas agora, enfim, depois de toda essa explicação, vou tentar dar uma lista aqui. Vai. Por exemplo, de obras que me inspiram como mangás que eu gostaria de recriar, de trazer ao mundo obras parecidas com o que eu gostaria de estar criando. Né? Aí vai uma mistura louca, desde Tokyo Ghoul e Choujin X do Soishida, o próprio Kakunaro. Oi? Choujin X é muito bom, cara. Choujin X é muito bom, cara. Muito bom. Inclusive, eu gosto mais hoje de Choujin X do que de Tokyo Ghoul. Mesmo de Tokyo Ghoul Re. O próprio Sentai da Shikako que eu comentei, que é doutor de Gotobun no Hanayomi, né? Do Negiharuba Sensei. Sugumomo, que é um ecchi muito pesado, né? E dificilmente acho que seria publicado no Brasil, inclusive. Que é do Yoshikado Hamada Sensei, que inclusive faz live no YouTube, vale dizer, produzindo mangá. O próprio Kakunaro Ewa, que eu comentei antes. Mangás também como Fujiyama-san. Fujiyama-san é um mangá sobre bem uns 10, 15 anos atrás, de uma garota muito alta, né? Um romance muito levinho, típico de, vou ler pra ser algo casual. Então, eu gosto de misturar coisas, desde aquela comédia romântica até coisas com ação, né? Comédia romântica como Gotobu no Hanayomi, Kakunaro Ewa, até aquelas ação como Sugumomo, que é ação com ecchi, né? Eu gosto muito de personagem feminina, Choujin X, Sentai da Shikako, até esses mangás mais caseiros, né? Não consigo encontrar uma palavra, esses Life of Life, né? Histórias comuns e tudo mais. Esses mais, acho que casuais, né? Mais casuais, de uma leitura mais, ok, esse mangá tem um propósito de ser casual, ele me relaxa e tudo mais. Porque um medo que eu tenho, inclusive, é do nosso cenário ocidental, ele acabar virando muito dependente de obras, shonenzão de batalha, e seguir o molde do Sense Life, né? Seguir, toda obra ser um Sense Life da vida. Eu tenho muito medo da galera tentar começar a imitar os Gachakuta e Jujutsu da vida sem parar, tá ligado? Eu acredito que um cenário que é saudável que existe. Uma indústria, já que o nosso objetivo é ter uma indústria, que uma indústria saudável é aquela que tem conteúdo para todo tipo de pessoa, né? Todo tipo mesmo, não é da boca para fora, é pro o cara de 50 anos que ele comprou uma revista de temas adultos ali, que tem foto de umas mulheres um pouco mais sensual, tem foto de relógio, tem foto de carro novo pra ele comprar, e no meio da revista tem um mangazinho pra ele ler. Eu quero que chegue nesse nível, né? O mangá tá em toda parte pra todo mundo consumir. Que nem é lá no Japão. É claro, tem que passar muitas coisas, como a cultura de leitura, que hoje a gente não tem, mas com o tempo a gente pode acabar
aumentando ela, né? Existem hoje planos, quem esteve no evento do Command Mart pôde ver a palestra da Shannon West no domingo, que rolou sobre isso, de tentar dar uma invertida ali no fluxo de consumo para tentar aumentar o consumo direto do mangá a partir de um meio antes, que são os voice comics, né? Que é um case que está sendo criado para ser testado agora. Então, acredito que talvez a gente consiga atingir isso. Mas, enfim, obras como essas que eu acabei citando, né? Obras, por exemplo, também que eu gosto muito no quesito comercial e que me inspira muito, a própria franquia Pokémon. Eu sou um grande amante de Pokémon e eu gostaria, se eu tivesse uma meta de vida, além de ajudar a construir uma indústria aqui no Ocidente, seria também de um dia ter uma franquia própria mesmo de monstrinhos. Eu adoraria ter isso, né? Nossa, eu também curto muito essa ideia de monstrinhos. Acho que tem até um mangá na Shonen West que é também um Monster Tamer da vida. É o Tamers, que já foi finalizado. Cara, adoro Monster Tamer. É muito legal. É um gênero muito legal e comercialmente falando, ele é absurdo. Vende muito boneco, pelúcia. Pokémon tem jogos, tem anime, tem mangá, tem série de TV, tem todo tipo de produto, né? Tem lápis, cara, mas os tipos de produto que mais vende são esses que, pô, é a pelúcia, é o estojinho, tá ligado? É aquilo que vai fazer parte da vida da pessoa. E eu gosto muito disso, né? Agora, falando da minha visão comercial, eu gosto de você construir algo que tenha uma utilidade ou tenha uma frequência na vida daquela pessoa. Porque se você consegue criar algo com propósito e bem pensado para esse objetivo, de conseguir permanecer na vida de uma pessoa ou de muitas pessoas, você tem um poder muito gigante nas suas mãos, né? Tá? Pro bem e pro mal. Com certeza você vai querer aproveitar isso pro bem, né? Mas acho importante, e conforme o tempo eu diria que vai ser normal a galera no Brasil e no Ocidente começar a pensar mais nisso na hora de produzir suas próprias obras. Não ser apenas eu vou criar isso aqui porque eu quero, né? Vai ser também essa mistura de, beleza, eu quero fazer isso, mas o que é o melhor cenário aqui, pensando nisso daqui como um trabalho. Você tá criando uma franquia, mas você tá criando uma empresa junto, né? Enquanto você tá criando pensar uma o mangá obra como um produto, né? Isso. Mas é isso aí. Eu sei que enrolei demais. Mas aqui deu pra trazer uma visão aqui pra galera. Bom, uma última pergunta então, né? A última pergunta que eu separei aqui bom, né? Como você disse, né? Foram mais de 10 anos que você tá nessa caminhada fazendo mangás aqui e tudo mais. Ou pensando em mangá, pelo menos. E você já deve ter aprendido bastante coisa, desaprendido bastante coisa. Então eu queria saber como que você tá agora, assim, tipo, que dificuldade você tá enfrentando agora na criação de mangás, assim, ou coisas que você, tipo, fazia até pouco tempo atrás e agora pensou, putz, não é pra fazer isso daqui. Cara, complicado. Acredito que eu estou... Embora eu... Opa, perdão, não sei se tá barulho de fundo. Tá coisa acontecendo lá na cozinha. Mas... eu estou vendo uma tendência de... Embora eu tenha um conhecimento técnico relacionado à criação do mangá, existem pontos em que eu tenho que me focar um pouco mais hoje em dia. Como, por exemplo, eu ajustar o que eu quero contar em tantas páginas. Isso está sendo... eu sei que é um desafio para todo mundo, mas está sendo um pouco complexo para mim em relação a não apenas eu conseguir contar isso, mas eu conseguir contar isso de uma forma interessante e fechada. Tô tentando criar algo que seja conciso, fechado, que consiga... no próprio Shotenketsu tem a ideia, né, de você vai abrir, né, o Ki, além de você ter uma introdução, ele também tem um significado de você abrir, né? Pensa numa caixa. Você tá abrindo uma caixa, abrindo possibilidades. E eu tô tentando me concentrar em, como que eu posso abrir diversos tipos de coisa numa história, seja um one-shot ou não, mas de preferência hoje em dia no one-shot, né? E eu consiga fechar ela de uma forma concisa, que faça sentido e que fique interessante para o leitor, né? Que não fique maçante, que eu consiga aproveitar cada elemento. Hoje em dia, meu pensamento está um pouco voltado para isso.
é algo que na teoria parece fácil. Porque, beleza, só eu abrir coisa e fechar coisa. Só eu jogar coisa e eu tenho que concluir essas coisas. Mas não é tão fácil assim quando você pensa, pô, isso ainda tem que ficar divertido. E eu ainda tenho que conciliar isso com as técnicas do mangá. Eu ainda tenho que conciliar isso em como que eu vou manusear a hierarquia de elementos visuais em cada spread. E às vezes você tem um limite de páginas que você tem que trabalhar, por exemplo, quando você faz um concurso. Ou às vezes você tem o limite de, pô, eu não posso usar diálogos. Então, caramba, como que eu vou fazer isso? Seja para também um concurso como o Silent Mangá, ou Ordinos Mangá. Então, é uma questão muito complexa, cara. Quando você tá na prática. E eu sei a resposta para isso, eu vou até falar aqui. É uma resposta muito chata para a maioria, porque não é uma pílula mágica. É simplesmente sentar a bunda na cadeira e ir desenhando mais mangá e refazendo esse anime, faz o anime de novo, e de novo, e de novo. Infelizmente é isso, não tem solução mágica. Acho que é também por incrível que pareça, também é um problema que eu venho enfrentando, né? Que é aquilo, né? Quando você aprende a usar a spread, fica aquela impressão de, nossa, agora eu sei tudo pra fazer mangá. Só que você pensa que, tipo, uma spread são só 2 páginas, o mangá, sei lá, pode ter 10 páginas, 20 páginas, então como que você vai, né, contar a sua história usando todas essas spreads pra contar ela e finalizar ela, e não ficar aquela coisa de tipo, beleza, aquela coisa meio, tipo, que é comum de ver, assim, de que quando a pessoa, toda página que vira tem uma coisa super impactante, e acaba que perde o impacto, né, perde o interesse. Então... Inclusive, você falou uma coisa interessante, essa questão de toda virada de página, né? Em um name recente que eu estive trabalhando, eu fiz um erro, eu pensei que era um acerto, mas na verdade, acertando eu cometi um outro erro, né? Como assim? Por exemplo, eu estava conseguindo construir viradas de páginas para ter momentos de impacto, ter uma hierarquia de spreads sendo construída, hierarquia de quadros sendo construída, na verdade, naquelas spreads, em cada uma delas. Mas eu acabei cometendo o erro de, por exemplo, na hora de fazer o Mikuri, de fazer a virada de página, eu estava deixando a maioria dos pontos mais impactantes das spreads acontecendo na página direita, né? Pô, eu nem pensei nisso, eu só tava, como eu falei anteriormente nessa entrevista, quando você tá tão focado em alguma coisa, você sempre vai acabar perdendo outra coisa. É por isso que é bom você ter outros autores de mangá também pra verem seu name, seu storyboard pra estar dando um feedback, algum editor de mangá pra dar esse feedback pra você também, seja um monte de comida à vida que você vai em um Comic Mart pra fazer, ou seja, mandando mesmo pro editor, tendo contato. E nesse caso, eu recebi isso de um colega, de um amigo meu que faz mangá, e ele falou, pô, cara, tá interessante, mas todo momento impactante tá ficando na página da direita. Aí eu, meu Deus, é verdade. Cara, surreal. Acontece. Beleza, vou ter que reajustar. Vou reajustar aqui cada uma dessas páginas. Deixa eu ver o que dá pra ir fazendo, mudar a hierarquia, deixa eu mudar acontecimento, né? Então acontece bastante isso. É normal, mangá é muita frustração, mas é muita recompensa também. Nunca vai ser só recompensa, sempre vai ter muita frustração, por isso que é bom você saber aproveitar os dois pra pelo menos sair melhor, né? Naquela questão de, pô, vou ser melhor do que ontem, e amanhã eu quero ser melhor do que hoje. Então, cara, é uma coisa que acontece muitas vezes, né? Tipo, aconteceu comigo também esses dias que eu tava tão focado em, tipo, que o meu estilo de arte é bem simples, né? Tá tão focado em fazer, tipo, nossa, como que eu faço isso ficar legal na página, que eu esqueci completamente de todas as outras coisas. Aí quando outra pessoa foi ler, ela falou, beleza, achei que você fez isso legal, mas essas outras coisas aqui, cadê? Então, sim. é bem... Mas é sobre isso, né? Você vai, faz uma coisa, vê o que você faz errado, aí vai, refaz, aí aprende, aí faz mais errado. Cara, fazer mangá é... eu não sei quem aqui conhece um brasileiro chamado Mike Azevedo. O Mike Azevedo, ele é um artista digital, né? Pô, já trabalhou pra Riot Games, pra Blizzard, né? Tem o Mar Studio hoje em dia, que faz coisa pra China. O cara, assim, ele é espetacular, né?
Graças a ele que eu comecei a entrar muito mais a fundo na questão de arte digital há anos atrás. E ele usa uma simbologia para a questão de o aprendizado sobre arte digital, mas eu também considero ele válido para o aprendizado de mangá, né? Onde, por exemplo, o aprendizado ele é como se fosse uma mola, porque a mola ela é circular, né? Mas ela sempre vai subindo. Só que em cada um daqueles pontos dessa subida, por exemplo, se naquele comecinho da mola você estava aprendendo, tô aprendendo sobre spread, beleza. Aí, vou continuar girando aqui, você subiu um pouco a mola. Agora, você tá aprendendo, cara, sei lá, você tá aprendendo sobre hierarquia de página, beleza. Vai subir um pouco a mola. Aqui, você notou, caramba, eu aprendi tantas coisas sobre hierarquia, mas eu acho que isso daqui tá entrando em conflito ainda com o meu nível de aprendizado de spread. Deixa eu tentar aprender mais sobre spread. Aí você aprende mais. Então, sempre vai tendo mais pontos que você vai acabar tendo que voltar futuramente para estar com um nível de consciência sobre outras áreas maior, e agora você começa a aprender mais sobre o que você já aprendeu antes. Isso vale para desenho. Você começa a aprender gestual aqui, aí depois você vai para anatomia. Você agora está aprendendo, sei lá, tá aprendendo sobre shape de personagem. Aí aqui, depois você voltou de novo pro desenho gestual, porque você aprendeu que o shape ele é mais dinâmico de tal forma para tal personagem. Se ele é mais esguio, tem que ficar de tal forma. Então você tem que fazer um gestual diferenciado para ele. Ou seja, o conhecimento, ele vai se acumulando e, ao ser acumulado, ele pode ser reutilizado para que o seu conhecimento de base seja expandido. É uma loucura, mas criação de mangá também é exatamente essa questão. Bom, então, né? Acho que é isso. Deu pra falar de bastante coisa, né? Então, você gostaria de deixar uma última mensagem aqui pro pessoal que tá acompanhando? Caramba, cara, deixa eu pensar. Eu tô acostumado a entrevistar as pessoas, mas não tô acostumado a ser entrevistado. Cara, uma última mensagem Acho que o que eu posso dizer, pessoal, talvez seja um pouco de puxada de sardinha pro nosso lado aqui da Shonen West, né? Mas hoje no Brasil, né, eu acredito sim que a Shonen West seja uma engrenagem muito essencial para tudo que está rolando, né? Eles conseguiram estar trazendo o Boichi para fazer a palestra, a videoconferência lá no CMB, né? Conseguiram ter a aliança com o consulado japonês, né? Soltaram uma série de mangás que o meu, inclusive, estava incluído nessa aliança com o consulado japonês no aniversário de 130 anos do Japão, que virou ali uma aliança também do próprio Comic Mart, né? Para ter o nome do governo japonês estando junto. E essa puxada de sardinha que eu estou dando aqui, ela é mais para que eu possa dizer: hoje nós temos no Brasil uma peça muito fundamental, que é o Maurício Osamu Nishikawa, né, que é o Osamu Sensei. Ele trabalhou por 30 anos, mais ou menos 30 anos na indústria japonesa, sendo 16 anos apenas com o Tetsuhara produzindo Hokuto no Ken, que é uma das obras mais vendidas do mundo inteiro. Lá da Shonen Jump, acho que é a 9ª obra mais vendida de todos os tempos, se não me engano, né, com mais de 100 milhões de unidades vendidas. Então, assim, nós temos uma joia bruta, muito rara, aqui no solo brasileiro. Os Estados Unidos não tem, a Europa não tem, é aqui no Brasil. E ele é alguém que está fazendo o seu melhor pelo cenário, né, sendo editor-chefe da Shonen West, ajudando, colaborando com todo mundo que está querendo levar esse cenário à frente. Então aproveite todo o conteúdo que esse pessoal aqui, o Lápis, que eu, que a própria Shonen West, que a própria escola que o Osamu Sensei acaba tendo. Aproveite todo esse conhecimento que está começando a ser distribuído, às vezes de forma paga, às vezes de forma gratuita, como aqui no YouTube. E tente se entrelaçar nesse nosso cercado atual, porque com certeza quem estiver mais perto, querendo aprender muito, vai ser beneficiado com cada vez mais conhecimento. E com conhecimento eu digo, você vai produzir obras melhores, e a gente quer que você produza obras melhores, certo? Então aproveite isso que está acontecendo no Brasil agora, aproveite que estamos em um país em que temos uma joia bruta, e claro, aproveite os canais do YouTube aqui também, muitos que
vão estar compartilhando cada vez mais coisas que eles aprendem direto do Japão, direto do mercado japonês, direto com o Osamu Sensei, direto de outros autores de mangá, beleza? Muito obrigado, Lápis, por deixar eu poder compartilhar aqui com todo mundo. Eu que agradeço. Claro, se inscreva também no meu canal, às vezes eu entrevisto o pessoal também, faço live desenhando. É isso aí, rapaziada. Obrigadão. Obrigadão, então é isso como o Keda disse, gente. Se quiserem ver mais conteúdo, né, precisando sobre mangá, tem o canal dele, tem o meu canal, tem outros canais também. Conteúdo não falta. Então, Pois é. Hoje em dia conteúdo não falta, ainda bem. Vai aumentar cada vez mais. então é isso. Até uma próxima.